Portugal já escolheu. Um novo ciclo político começa agora. O que vem depois das eleições? Aceda à informação que não cabe numa manchete. Assine hoje, com até 55% de desconto, e habilite-se a ganhar um dos 10 cartões oferta FNAC que temos para oferecer. Tudo em observador.pt. 11 em ponto. Jornal das 11 na Rádio Observador, que esta noite tem edição do Carlos Pedro, e começamos com o destaque deste sábado, a marcar a atualidade nacional, o novo Ministro da Administração Interna. Carlos, o Governo diz que Luís Neves conhece bem a pasta e está alinhado com as ideias do Executivo. A posição é de António Leitão Amaro, que elogia a escolha para suceder a Maria Lúcia Amaral. A decisão foi conhecida ao início desta tarde através de uma nota no site da Presidência da República. Marcelo Rebelo de Sousa aprovou o nome escolhido pelo Executivo e, na reação, o Ministro da Presidência diz acreditar que o ex-diretor da Polícia Judiciária partilha da visão do Governo para a administração interna e que, por isso, é um trunfo para o país e para o Governo. Um governo é feito e deve ser feito de pessoas com diferentes competências. Uma importante é que saiba o que é que está a fazer. É uma pessoa com quem nós trabalhamos há praticamente 2 anos, e o Ministro da Administração Interna que temos, tal como as 2 ministras anteriores, conhecem profundamente, e ele conhece, o sistema de segurança interno português. Portanto, contamos com todo o seu conhecimento. E eu acho que para os portugueses é importante saber que têm como governante alguém que sabe muito o que está a fazer e da área que vai governar. António Leitão Amaro, o Ministro da Presidência, em declarações captadas pela RTP. De resto, Luís Neves toma posse como novo Ministro da Administração Interna depois de amanhã, na segunda-feira, em Belém. E a Associação de Oficiais da GNR fala numa escolha histórica e lança, Carlos, um desafio a Luís Neves. Desafia o novo Ministro da Administração Interna a pôr em prática o que foi dizendo ao longo do tempo à comunicação social. Tiago Silva Gonçalves realça o caráter inédito desta escolha. Uma nomeação histórica, atendendo que é a primeira vez que é nomeado um polícia de carreira, não é, para as funções de Ministro da Administração Interna. Obviamente que o facto de ser um bom diretor nacional não quer dizer que, por inerência, seja um bom Ministro. Esperemos efetivamente que as palavras que mais do que uma vez que o Dr. Luís Neves referiu publicamente tenham agora devidamente, portanto, sua aplicação na prática, quando refere que a Guarda Nacional Republicana e a Polícia de Segurança Pública possam ter, portanto, a recompensa e a respectiva equiparação com a polícia que o Dr. Luís Neves liderava. O presidente da Associação de Oficiais da GNR diz que é importante que os elementos da PSP e da GNR passem a receber um subsídio de risco idêntico ao que foi atribuído aos inspectores da Polícia Judiciária em 2023. E mudamos de tema nesta edição da ZOS para falar de desporto e, mais concretamente, de futebol. Carlos Pedro, isto porque Benfica e Sporting se mantêm na perseguição ao líder de Futebol Clube do Porto. Os 2 grandes de Lisboa venceram os respectivos jogos, ambos por 3-0. À mesma hora, Águias e Leões quiseram dividir os golos. O Benfica desenhou o resultado na primeira parte, já o Sporting esperou pelos segundos 45 minutos. Em Moreira de Cónegos, a equipa de Rui Borges marcou por intermédio de Trincão, Jenny Catamo e Luís Soares. Um jogo que para o técnico leonino foi mais do mesmo, com o Sporting a dominar do início ao fim. O Moreirense não nos criou qualquer perigo, controlámos o jogo com bola, que era isso que queríamos também, num campo que até não estava a 100% nas melhores condições, mas a equipa tentou, manteve a qualidade, quis jogar, não se escondeu, procurou, foi ambiciosa, teve intensa naquilo que era reações à perda. Acho que de início ao fim o Moreira tem 2 lances, até depois de 2-0 já, ali 2 aproximações que nos criou ali algum desconforto perto da nossa baliza. Tirando esses 2 lances não tem absolutamente nada. Controlamos o jogo de início ao fim e acho que a vitória não sofre contestação nenhuma. Do outro lado, o técnico do Moreirense reconhece a superioridade do adversário. O Vasco Botelho da Costa destaca a agressividade da equipa leonina. O Sporting é muito agressivo, individualiza a pressão, e o facto do nosso campo também ter um pouco as dimensões mais reduzidas, por um lado é bom quando nós queremos defender e pressionar, mas também é mau quando queremos jogar contra uma equipa que é muito agressiva. A nossa estratégia também passou um pouco por aí, ter 2 referências na frente. Sabíamos que íamos ser muito pressionados em primeira fase. Conseguimos uma ou outra situação, mas lá está, estamos a jogar contra uma equipa muito boa. O jogo não tem grande história, são de facto justos vencedores.
Vasco Botelho da Costa e Rui Borges na leitura aos microfones da TV deste Moreirense 0, Sporting 3. Os Leões ficam assim a 1 ponto do líder Futebol Clube do Porto, que só entra em campo amanhã para defrontar o Rio Ave no Estádio do Dragão. E que é um jogo que, de resto, como se esperávamos acompanhar aqui na Rádio Observador a partir das 8 da noite, emissão especial para acompanhar o Futebol Clube do Porto Rio Ave. E acompanhámos também hoje o triunfo por 3-0 do Benfica, Carlos Pedro na Luz, diante do Lanterna Vermelha do campeonato, do AVS. Um jogo de estreias a marcar na Liga. Bá, Rafa e Enzo Barrenetxeira escreveram pela primeira vez nesta época o nome no lote de marcadores desta edição da Liga. Bá, que não jogava há mais de um ano. Este jogo aconteceu 5 meses depois do encontro da primeira volta, que também terminou num 3-0 para o Benfica e que marcou na altura a estreia de Mourinho no Clube da Luz. 5 meses depois, o português não tem dúvidas. Nós somos mais equipa hoje do que aquilo que éramos quando fizemos o primeiro jogo nas Aves. Somos uma equipa que tem princípios de jogo agora sim perfeitamente definidos, em que todos os jogadores, e não só 10, os sabem identificar, os sabem interpretar, e continuamos nesta caça ao ponto. Foi aquilo que fizemos hoje, com uma primeira parte que acaba com o jogo e depois uma segunda parte tranquila da nossa parte. José Mourinho, que destacou ainda a exibição do lateral José Neto, que também se estreou a titular. Do lado do AVS, Lanterna Vermelha do campeonato, João Henriques diz que este jogo deixa uma lição para o que resta da temporada. O técnico lamenta a passividade da equipa avense. Não é assim que nós vamos conquistar pontos como fizemos na primeira parte. Demasiado passivos. E quando somos demasiado passivos, sujeitamos-nos a que o adversário faça aquilo que nos fez na primeira parte. Oportunidades atrás de oportunidades, golos concedidos, e nós não conseguimos sequer ferir o adversário. Isto é, comparado com o último jogo, está bem patente aquilo que nós devemos e não devemos fazer. As análises a este Benfica 3, AVS 0. Os encarnados começam agora a preparar o duelo da próxima quarta-feira para a Liga dos Campeões com o Real Madrid. Merengues que perderam esta tarde na deslocação a Osasuna por 2-1. Vini Júnior marcou do lado do Real Madrid. Entretanto, há instantes terminou o Sporting de Braga vitória. O derby domingo terminou com o triunfo por 3-2 dos arsenalistas, que recuperaram assim o 4º lugar do campeonato, mas à condição, isto porque o Gil Vicente só joga amanhã, defronta o Estoril. E mudamos mais uma vez de tema nesta edição das 11 e falamos agora de atualidade internacional. Isto, Carlos Pedro, porque a Ucrânia acusa a Eslováquia e a Hungria de fazerem ultimatos e chantagens. 2 países que ameaçaram suspender o fornecimento de eletricidade de emergência, isto caso a Ucrânia mantenha encerrado o oleoduto que transporta petróleo russo para os 2 países. Através de comunicado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros ucraniano defende que a possível suspensão do fornecimento de eletricidade é provocadora, irresponsável e ameaça a segurança energética de toda a região. O Ministério alega que, com a concretização da ameaça, os governos da Hungria e da Eslováquia não só estariam a beneficiar a Rússia, como também a prejudicar as próprias empresas. 8 minutos para lá das 11 e tempo ainda nesta edição. Carlos Pedro para atualizar a informação de âmbito local. A começar por Leiria, a autarquia diz que o castelo está em risco de derrocada. O rastro deixado pelo mau tempo já tinha feito com que parte da muralha ruísse. A autarquia teme agora que o castelo de Leiria seja completamente arrastado se voltar a acontecer um deslizamento de terras na zona. Em Almada, a Câmara Municipal criou um gabinete de apoio aos desalojados devido à derrocada das Arribas na costa da Caparica, que resultou em 450 desalojados. Em causa, um grupo de trabalho para acompanhar os danos e necessidades em articulação com a Proteção Civil e o Mecanismo Europeu Copérnicos. Em Lisboa, já foi detido pelas autoridades o suspeito de atropelamento e fuga de ontem no Chiado. 3 dos 5 feridos no atropelamento na Rua Nova da Trindade já tiveram alta. Uma jovem continua, entretanto, internada no Hospital de Santa Maria, mas está estável. A viatura envolvida terá sido furtada momentos antes de o condutor fugir a pé depois do atropelamento. Uma mulher foi detida por ter provocado um incêndio num edifício residencial em Vila Nova de Conde. A Polícia Judiciária apurou que o incêndio que consumiu o edifício foi provocado por chama direta. A arguida vai ser agora presente a juiz durante a próxima semana para primeiro interrogatório judicial. Em Aroca foi aprovado o projeto de ampliação do edifício da Câmara Municipal. Está em causa um investimento superior aos 10 milhões de euros. Está prevista a criação de um anexo ou de um novo anexo ao edifício dos espaços do Conselho, que vai acolher o novo
novo arquivo municipal e mais uma loja do Espaço Cidadão. A fechar em Portomós, o Teatremos, Festival de Teatro de Portomós, celebra a edição número 20, com uma programação que arranca já no dia 1 de março e se estende até ao final do mês. Vai ter lugar no Fórum Cultural e reúne vários grupos de teatro do concelho. Conta ainda com o apoio da Câmara Municipal de Portomós. Carlos Pedro, de regresso à antena da Rádio Observador às 11h30, com a informação atualizada.